Senhores vereadores e senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 27 de agosto de 2018, à 22ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a vereadora primeira secretária Neiva Raquel Rubia que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivassica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudiparte Alan Leite Riester. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro, em nome de Deus, abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 21ª sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação da ata. Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudiperte Alan Leite Riester. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de lei substitutivo número 17 de 2018. O assunto altera os artigos 14, 16, 44, 50, 51 e 53 da Lei Municipal número 2751, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Rio das Pedras e da outras providências. Prefeito Municipal Antônio Carlos de Favre. Indicação número 685 de 2018. Sugere o Executivo para que seja feita a limpeza e desassoreamento das represas de Rio das Pedras, tal como vem acontecendo em cidades da região, Iracemápolis, Campinas, entre outras, sendo que estamos enfrentando um período de escassez de chuva, propício para a realização de tais serviços. Além disso, viabiliza estudo para a construção de novas represas, a fim de aumentar a capacidade de reserva de água, vindo de encontro a uma necessidade real do município, que tende a piorar devido à crise hídrica que passa o estado de São Paulo. Acrescente-se ainda a possibilidade de aprovação de novos loteamentos e o aumento crescente da população da cidade, o que tende a agravar ainda mais a situação, caso nenhuma medida seja adotada de forma urgente. Vereadores autores, Trudiperte Alan Leite Riester e Leandro Felete Penati. Indicação número 686, 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de criar o boletim escolar eletrônico, contendo dados sobre a frequência e desempenho do aluno, os quais serão disponibilizados na internet, de modo a facilitar o acompanhamento da vida acadêmica dos alunos por seus pais ou responsáveis. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 687 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de apresentar um projeto de lei que vise autorizar o Executivo Municipal a criar o programa de vacinação domiciliar de idosos, sendo que muitos não possuem condições de se locomover até os pontos de vacinação. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 688 de 2018. Sugere ao Executivo estudos no sentido de apresentar um projeto de lei que vise implantar e regulamentar o aproveitamento de espaços inutilizados pertencentes à municipalidade e transformá-los em áreas produtivas, através da implantação do programa Hortas Urbanas, onde poderia, dentro das normas legais, oferecer opções de alimentação para a rede pública de ensino. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 689 de 2018. Sugere ao Executivo estudos junto à Secretaria de Educação a possibilidade de criar e incluir no calendário anual de eventos do município de Rio das Pedras, São Paulo,
a exposição agropecuária ETEC, Dr. José Cury, Colégio Agrícola, no Dia do Agricultor, disponibilizando assim visita das crianças pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Rio das Pedras, a fim de conceder a elas mais uma opção na hora de escolher a carreira profissional a ser seguida. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 690 de 2018. Sugere o Executivo estudar a possibilidade de instalar um bebedouro adequado para atender as pessoas que fazem uso do calçadão para fazer suas caminhadas, localizada na Avenida Elias Cândido Aires, possibilitando que os munícipes que utilizam o referido local para a prática de esportes possam ter acesso a um ponto de hidratação. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 691 de 2018. Sugere o Executivo estudar a possibilidade de desmarcar todas as árvores do município de Rio das Pedras, que estão na eminência de cair, em função de sua precariedade, as quais devem ser substituídas por novas árvores, e, portanto, contrate uma empresa privada para fazer o serviço de erradicação e plantação de novas árvores no lugar daquelas que foram extraídas, e, em contrapartida, seja oferecido à empresa responsável pela substituição das árvores e possibilidade de utilizar toda a madeira e galhada das árvores erradicadas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 692 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda os estudos necessários, objetivando apresentar projeto de lei que vise apresentar propostas de incentivo à instalação de empresas e indústrias no município de Rio das Pedras, de modo a gerar novas frentes de trabalho e, consequentemente, impulsionar a economia local. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 693, de 2018, que estude a possibilidade de implantar sistema telefônico gratuito, 0800, e exclusivo para atendimento de casos de urgência e emergência hospitalar. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 694 de 2018. Sugere ao Executivo que estude a possibilidade de proceder à aquisição e instalação de plataformas elevatórias nos ônibus destinados ao transporte de pacientes de Rio das Pedras e também no transporte público em geral, de forma a atender em sua plenitude a acessibilidade de passageiros em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 695 de 2018. Sugere ao Executivo estudos no sentido de apresentar um projeto de lei que vise a criação de um programa de conscientização para a realização de exame pré-nupcial, de modo que seja disponibilizado gratuitamente a realização de diversos exames, tais como espermograma completo, hemograma completo, tipagem sanguínea, EAS, exame do sedimento urinário, exame de fezes, glicemia, reação sorológica para a sífilis, sorologias para hepatite B e C, sorologia para HIV, deverá ser solicitada como consentimento do casal, reação sorológica para a rubéola, citologia vaginal, ultrassonografia pélvica ou transvaginal, dosagens hormonais, EAS, exame do sedimento urinário, ultrassonografia mamária ou raio-x, Papa Nicolau, entre outros. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 696, 2018. Sugere ao Executivo estudos no sentido de construir uma cancha de bocha e outra para malha no bairro Bom Jesus 2, na rua Vicente Scanoni, atendendo assim à reivindicação dos moradores daquela comunidade. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 697 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda estudo e viabilidade orçamentária visando o fornecimento de uniforme de treino para crianças e adolescentes de baixa renda do projeto de futebol CEMEL. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 698 de 2018, sugere ao Executivo que proceda à notificação do proprietário do imóvel localizado na rua Prefeito João Batista de Aguiar, altura do número 103, bairro São Cristóvão 1,
para que o mesmo viabilize a capinação e conservação da calçada do imóvel, conforme determinação expressa do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.873/2015. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 699 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda operação tapa-buraco na rua Professor Manuel da Costa Neves, altura do número 154, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 700 de 2018. Sugere ao Executivo que seja revitalizada a sinalização horizontal de trânsito pare, na rua Bel da Silveira Martins, esquina com a Avenida Prefeito Nicolau Marino, bairro Vitório Cesarino. Frisa-se que a conservação da sinalização de trânsito é importante para a segurança e organização do fluxo de pessoas e veículos e tem como finalidade regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições no uso da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 701 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buraco na rua Pascoal Limonge, altura do número 26, bairro Centro, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 702 de 2018. Sugere ao Executivo que proceda à retirada de entulho no terreno localizado na Avenida Rosina Figurelli Cury, altura do número 623, bairro Jardim Dona Rosina, tendo em vista que os moradores estão reclamando do acúmulo de lixo e entulho despejados de forma irregular no referido terreno. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 703, de 2018. Sugere ao Executivo que sejam notificados os proprietários dos terrenos localizados na rua Antônio Evaristo Petrini, no bairro Cambará, para que providencie as calçadas, pois os pedestres andam pela rua devido ao mato que se encontra no local. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 704 de 2018, sugere ao Executivo para que seja feita a limpeza do terreno e também para que retire os entulhos da rua José Vicente Brandão, no bairro conhecido como CDHU. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 705 de 2018, sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Maria Marta Bianchim, bairro Santo Antônio, e também para que sejam retirados lixos e entulhos na mesma referida via pública ao lado da residência de número 52. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 706 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade de criar desvios para caminhões no sentido de não passar por dentro da cidade. Moradores reclamam que o asfalto é muito afetado por causa do peso dos mesmos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 707 de 2018. Sugere ao Executivo para que proceda a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Augusto Escaracate, bairro Bom Jardim. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 708 de 2018. Sugere ao Executivo para que seja construída uma boca de lobo ou aumentar a valeta, bem como consertar o buraco feito pelo SAI, com urgência. O local é ponto de comércio e fica acumulado água o dia inteiro. O local se encontra na rua Maria Petrini, esquina com Ângelo Padovese. Bairro Bom Retiro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 709 de 2018. Sugere ao Executivo a possibilidade do setor de trânsito visitar o bairro Bom Retiro e tomar providências cabíveis para melhorar o fluxo de veículos, colocando ruas contramão em toda a extensão do bairro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 710 de 2018. Sugere ao Executivo notificar o proprietário do lote localizado na rua Aradesco Bianchim, ao lado do Bar do Pachá, e esquina com a rua João Batista de Melo Aires, o cumprimento da lei de número 2032, de 1998, a qual dispõe sobre a responsabilidade do proprietário em manter uma calçada transitável. O local encontra-se sem condições nenhuma de passar e, por se tratar de ser em frente ao centro médico, onde se tem um grande movimento de pedestres diário, principalmente idosos, está colocando em risco a integridade física dos mesmos. Vereador autor Leandro Felete Penati.
Indicação número 711 de 2018. Sugere o executivo que seja feita uma calçada na rua Tiradentes, ao lado da residência de número 181, dando continuidade até as proximidades da ponte Dr. Leonel de Souza, no bairro Centro. O local é de grande movimento de pedestres e veículos diariamente, onde muitos desses pedestres usam a via pública para poder andar, devido à falta de calçamento, e assim estão se expondo ao risco de ocasionar acidentes. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 712 de 2018. Sugere ao executivo capacitar uma pessoa no centro médico, Dr. Francisco Gorga Filho, a fim de informar, organizar, esclarecer informações, distribuir senhas, entre outros. Muitos pacientes, principalmente idosos, muitas vezes ficam perdidos e desorientados pelo referido local. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 713, 2018. Sugere ao executivo que seja realizada uma operação tapa-buraco próximo ao cruzamento entre as ruas Rosa Marino Limonge com a rua Doutora Helena Cury, no bairro Jorge Cury, buraco com grande dimensão, ocasionando riscos e danos a respectivos motoristas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 714, 2018. Sugere ao executivo estudos na possibilidade de se colocar postes de iluminação na área verde, que fica na Avenida Ana Negre Gramani, até a rotatória da Avenida São Vicente de Paula, no bairro Cambará. Esse devido trecho é muito escuro, tanto para motoristas, tanto para pedestres, podendo ocasionar acidentes e roubos. Afinal, o local fica ao lado do Ribeirão Tijuco Preto, onde o mesmo pode servir de esconderijo de meliantes, entre outros, pois já se houve relatos de roubos e tentativa de roubo pelo referido local. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 715, 2018. Sugere ao executivo providenciar uma proteção guarda-raio na rua Tiradentes, dando início no final da rua Lacerda Franco e se encerrando até a ponte Dr. Leonel de Souza, no bairro Centro. Nesse referido trecho, a passagem de pedestre é muito estreita, contendo também um barranco ao lado, que em um simples descuido pode estar causando grandes transtornos e graves acidentes. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 716, 2018. Sugere ao executivo que seja realizada uma operação tapa-buraco na rua Joaquim Leite, em frente à residência de número 285. No bairro Centro, um buraco foi aberto nesse devido local, porém não foi fechado conforme o ideal, podendo assim ocasionar danos e até acidentes a diversos motoristas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 717 de 2018. Sugere ao executivo a troca de lâmpada na Avenida Ana Negre Gramani, em frente à residência de número 245, no bairro Cambará. Muitos munícipes que necessitam passar pelo devido local todos os dias reclamam de a falta de iluminação do local, ocasionando perigo e insegurança. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 718 de 2018. Sugere ao executivo a possibilidade que seja instalado um ponto com internet via Wi-Fi, com acesso livre na concha acústica em nossa praça central, para que os frequentadores possam ter acesso à internet enquanto têm seus momentos de lazer na referida praça. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 719 de 2018. Sugere ao executivo ao órgão competente municipal que oficie a empresa responsável que faça a colocação de braço de luz nos postes existentes na Avenida José Augusto da Fonseca, ao lado da antiga fábrica Painco, no bairro Bom Jesus. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 720 de 2018. Sugere ao executivo que o órgão competente municipal a manutenção do asfalto na Avenida José Augusto da Fonseca, esquina com a rua Vereador Vitor Ponço, bairro Bom Jesus. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação número 721 de 2018. Sugere ao executivo ao órgão competente municipal que realize a manutenção asfáltica na rua Rosa Marino Limonge, em frente ao número 250, no bairro residencial Dr. Jorge Cury. Vereador autor Giandre Deive Roncato. Indicação de número 722 de 2018. Sugere ao executivo que o órgão competente municipal realize a manutenção asfáltica na rua São Vicente de Paula, em frente ao número 706, Residencial Parque Cambará. Vereador autor Giandre Deive Roncato.
Indicação número 723, de 2018. Sugere executivo ao órgão municipal competente à manutenção do asfalto na rua Aradesco Bianchim, por toda a sua extensão no bairro São Cristóvão. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 724, de 2018. Sugere executivo que realize estudos técnicos para a construção de um canteiro central na Avenida José Augusto da Fonseca, a partir da rua Moraes Barros, até o cruzamento localizado na rotatória, na rua Quintino Bocaiúva, bairro Bom Jesus. Esse trecho é altamente perigoso, pois os motoristas trafegam em alta velocidade e fazem ultrapassagens, colocando em risco a vida de pedestres que ali caminham. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 725, de 2018. Sugere executivo que o Poder Executivo desenvolva projeto de sustentabilidade ambiental e eficiência no gasto público, adotando ações para o consumo racional e combate ao desperdício, com redução de despesas em energia elétrica, telefonia, água, material de consumo, entre outros. A intenção da presente indicação deve-se ao fato que a boa gestão do gasto público permite a redução do desperdício, possibilitando o aumento de recursos disponíveis para melhor atendimento da população nas mais diversas formas. Existem muitas maneiras para o desenvolvimento de projetos com essa finalidade. Em especial, sugerimos atenção à portaria número 3, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério do Meio Ambiente, que institui as diretrizes do Programa de Agenda Ambiental na Administração Pública, Programa A3P, em anexo. Vereador autor Carlos Ivassica. Indicação número 726, de 2018. Sugere o executivo para que notifique os proprietários dos terrenos entre a rua Bernardino de Campos com a avenida Ana Negri Gramani, pois o mato está muito alto na calçada, impossibilitando a passagem dos pedestres, sendo que no referido local uma grande circulação de pedestres. Vereador autor Carlos Ivassica. Indicação número 727, de 2018. Sugere o executivo a possibilidade de se construir uma canaleta de água cortando as ruas Leonel Giovannini com a rua Augusto Scarassati, divisa dos bairros Bom Retiro com Bom Jardim, pois o referido local está necessitando de reparos urgentes. Vereador autor Carlos Ivassica. Indicação número 728, de 2018. Sugere o executivo que seja feito estudos técnicos para implementar de forma gradativa a migração de iluminação convencional para uma nova tecnologia, pois existe a necessidade de iluminação pública se adaptar a esses novos avanços, fazendo a troca de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED. Dessa forma, trazendo vários benefícios que são gerar mais economia, menos manutenções, ter boa durabilidade, diminuir o risco de choque ou curtos-circuitos e contribuir com o consumo sustentável e responsável da energia. Frise-se a versatilidade delas, propõe o uso em rodovias, avenidas, praças e ruas da cidade, e o custo-benefício é que mais justifica a troca. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 729, de 2018. Sugere o executivo que notifique o proprietário do terreno localizado na rua Vereador Vitor Pôncio, esquina com a rua Benedito Silveira Campos, bairro Bom Jesus, que construa calçada conforme dispõe a Lei número 2032, de 1998. Destacamos que a via pública está sendo danificada pela erosão, onde deveria ter uma calçada. Os transeuntes são forçados a caminhar pela rua, ficando totalmente sem segurança e correndo o risco de serem atropelados. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Moção 24, de 2018, de pesar pelo falecimento de Carlos Roberto Mucim. Vereadores autores Geandre Deive Roncato, Carlos Ivassica, Fernando de Oliveira Antônio, Trudpert Alan Leite Riester. Requerimento número 64, de 2018. Considerando a existência do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa responsável pelo transporte escolar do nosso município, solicito que o Poder Executivo requeira da referida empresa as seguintes informações. A empresa responsável está em dia com os pagamentos dos seus funcionários, como salário, férias, 13º e os encargos sociais? Pois recebi reclamações de alguns funcionários que trabalham para a referida empresa que estão com seus salários em atraso. Que a empresa informe também se a manutenção e documentação da frota dos veículos estão em ordem
e se são feitas com frequências, pois tem que garantir a segurança dos usuários. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 64 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Senhor vereador, eu queria assinar junto, posso? Por favor, obrigado. Se algum demais quiser assinar junto, eu agradeço. Já foi feito algum requerimento ano Já passado? fizemos E qual com o foi a doutor Fernando resposta? aí. A resposta falou que estava tudo em dia, o pagamento deles, os ônibus estavam em dia. Estou tendo reclamação que não está em dia os ônibus. Criança andando amarrado porque o cinto de segurança não trava. Está tendo o maior problema aí, está tendo muitas reclamações. E foi apresentado em papel? Foi os laudos para a gente que estava em ordem, né, doutor Fernando? Naquela época. É, mas não está em ordem. Naquela época a documentação estava em dia, tinha laudos de vistorias, foi enviado também as fichas e relação dos funcionários e os pagamentos. Então, o requerimento está sendo refeito porque não verificar se existe uma nova realidade ou se as alterações que foram colocadas e denunciadas pelo vereador Vanderlei Canella ainda estão regulares. É que eu ia apresentar o requerimento, então já que o senhor está apresentando, eu gostaria de assinar junto. Obrigado. Correto. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Zanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubens, sim. Trude Pert, Alan Leite Ries? Sim. Resultado. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 65 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Informar o porquê não está mais autorizando as viagens que eram realizadas pelo Grupo da Melhor Idade, sendo que eram realizadas em torno de 4 passeios por ano com aproximadamente 35 pessoas. Informar também se existe alguma verba destinada para as atividades do referido grupo. Em caso afirmativo, informar os respectivos valores. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 65 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Se todos quiserem assinar junto, eu agradeço, tá, gente? Porque tirou a viagem do pessoal da terceira idade aí, acho que é um direito deles. Até eles estão aí, o pessoalzinho aí, o pessoal também da escolar está aqui. Gostaria de assinar junto também, senhor Vanderlei. Eu também, senhor vereador. Obrigado. Pode contar com todos. Agradeço a todos aí. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. E o Zanete Alencar de Souza? Sim. Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubens, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester? Sim. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Jandre Nabuco Roncato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Vou ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mensalmente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, boa noite.
declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Senhores vereadores, em nome do presidente, cumprimento os demais autoridades, vereadoras, guarda municipal, público presente, sejam todos bem-vindos. Pessoal da melhor idade aí. Começou agora, né, os alongamentos novamente no centro comunitário para vocês. Agora temos que ver o negócio da viagem, né? Eu queria que o prefeito desse uma atenção para essa viagem pessoal. É de 30 a 35 pessoas, né, seu Francisco? Mais ou menos, né? É uma de 30 a 40 pessoas, sempre teve essas viagens. Agora cortou, eu queria saber por que cortou, por isso que eu pedi o requerimento, senhor prefeito. Nos explicar se está vindo essa verba, ou foi cortada a verba do governo que mandava, o que está acontecendo, para a gente dar uma satisfação para o pessoal que nos procurou. O pessoal também do escolar aí também, assim que chegar o requerimento que a gente cobrou, vou mostrar para vocês, tá? Sabendo por que está esses problemas aí, atrasando o pagamento de vocês, tem vezes que paga, às vezes não paga, isso aí a prefeitura tem que tomar conta, que vocês são todos pais de família. Até o dia que eu levei vocês lá na prefeitura, vocês explicaram lá para o Silvino, né, comigo. Segundo, a prefeitura falou que está pago. Agora eu quero ver os recibos se estão pagos mesmo. Porque a gente não pode cobrar a empresa, a gente pode cobrar a prefeitura. Entenderam? Márcio voltou de novo com mais a Márcio, tem assumido daqui. Seja bem-vindo aí, todos. João também. Luiz, passa para mim aquele vídeo lá, por favor. Olha, isso aí é lá no Bom Jardim. Os caminhões que estão mexendo no terreno lá no loteamento estão passando bem nessa estrada, faz fundo com o Bom Jardim. Então está enchendo a casa do pessoal de poeira. Eu queria que o senhor secretário, que é responsável por isso aí, para ver se consegue arrumar um outro lugar para esses caminhões passar, que estão passando aí. Isso aí é nas casinhas do CDHU. Dona Rosina e Massuda Cruz já limpou, viu? Eu quero agradecer ao prefeito, secretário aí, que tirou uns 12 caminhões de entulho de lá. Eu estou acompanhando o serviço lá. Ficou quinta, sexta e hoje lá. Ficaram o dia inteiro, limparam. Até acho que um vereador fez o pedido do Dr. Fernando, limpou lá hoje também, Dr. Fernando. Na rua lá que o senhor pediu para retirar o entulho. Graças a Deus, né, que começou as obras do bairro São Pedro, a obra esperada, né? Estou indo lá quase todos os dias. Segundo o pessoal da obra lá, falou que em 2 meses entrega o asfalto pronto lá para a população ali que tanto sofre, né? Isso, por favor, Luiz. Gente, isso aí eu sei que o prefeito não tem culpa, mas precisa de pôr fiscal na cidade nossa, tentar abrir um concurso para contratar fiscal, para fiscalizar. Dona Rosina limpou toda uma sua de cura. Eu tenho certeza que amanhã já vai ter entulho de novo lá na frente. Vai ser no Pombal lá, no CDHU, nas casinhas lá do CDHU. Isso, Luiz. Gente, isso aí a maioria é lixo doméstico, tá? Tá tendo um problema sério na nossa cidade aqui. Cada esquina tem um depósito de lixo. Essa aí é subindo ali o Bar do Porquinho. Acho que todo mundo conhece aquela rua sem saída. Tem outro, Luiz? Passa no telão da câmera, né?
Isso aí é na rua Marta Maria Bianchim. Pedi para dar uma limpada nesse terreno aqui, né? Tá feio, não? Já a segunda vez que eu peço aqui por reclamações dos moradores. Olha como que tá, gente. Sei que não é culpa do prefeito, é do povo, mas fazer o quê, né? Povo, tem que limpar. Já limparam há poucos tempos e o negado vai... Conseguir um fiscal para fiscalizar, né? Melhor, né? Fica jogando lixo. Vocês estão vendo que a gente cobra, o vereador cobra, não só eu, os demais vereadores, a gente cobra. Às vezes o cara fala, viu, mas eu pedi uma lombada aqui e não fez, Canela. Já pedi para você, pedi para fulano, para ciclano. Não é a gente que faz, a gente só cobra o prefeito, quem faz é o prefeito. É o poder público que autoriza o secretariado dele lá para fazer as coisas. Se fosse a gente que falasse, já resolvesse, era fácil, né? Né, doutor? Olha que maquininha legal aí, ó. Ela anda sozinha, só no controle remoto. Até que enfim começou as obras, né? Tão esperado, né? Esse povo, tanto que sofreu, pediu, reclamou, né? Obrigado, prefeito. Vocês da terceira, da melhor idade, o pessoal aqui do escolar, sempre que puder vir aqui, vem acompanhar o trabalho dos vereadores, que às vezes tem gente na cidade que fala mal, sabe? Mas eu não vejo o vereador fazer nada, é só acompanhar o serviço. Esses dias uma mulher me falou aqui no banco, mas o vereador não trabalha, Canela. Eu falei, a senhora acompanha a Câmara? Não. A senhora lê o jornal? Não. A senhora tem Facebook? Não. Então a senhora não pode falar, a senhora primeiro a senhora acompanha, depois a senhora pode criticar, é um direito da senhora. Porque aqui está todo mundo trabalhando, aqui todo mundo está vendo, cada um faz 7, 8, 10 pedidos ao prefeito. Só que quem faz é lá, é o poder público. O vereador ganha para cobrar e fiscalizar. Eu saio de casa cedo e chego de noite. Tenho certeza que os demais também fazem isso aí também. Essas indicações que a gente faz, a gente tem que ir na cidade, ver os problemas, para passar para a prefeitura. Porque a população não consegue chegar ao prefeito, consegue chegar ao vereador. Liga, eu vou na casa. Tem gente que fala, mas você não veio aqui em casa? A hora que você me ligar, eu vou na sua casa. A gente trabalha para isso aí, para atender a população. Quem falou comigo? Doutor? Falou comigo? E obrigado a todos vocês por ter vindo, tá? E boa noite a todos. Com a palavra o vereador Leandro Filete Penati. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, guarda municipal, boa noite. Eu queria falar um pouquinho hoje, acho que não veio ao nosso conhecimento, acho que provavelmente no conhecimento de quase todos os vereadores, ou todos os vereadores, lá da situação da creche Otávia Pardes Chiavon, lá no bairro Santo Antônio, Santo Antônio e Bela Vista ali, perto da Arcor. Houve umas reclamações em redes sociais falando que a creche estava infestada de baratas e que não haveria condições de crianças e as crianças que ficam lá durante o dia não terem condições de frequentar o local. E eu soube, eu passei lá hoje era por volta de 10 horas da manhã, a gente viu algumas imagens também que a prefeitura fez a dedetização do local e também trocou as caixas de água que estavam infestadas com as baratas. Porém, eu fui lá e fiz algumas perguntas para a diretora Nilva, perguntando se a creche tinha mais alguma dificuldade. E eu tirei algumas fotos só para mostrar aí. Por favor, Luiz. Aí as fotos que foram feitas, a limpeza do local lá, da creche, as trocas das caixas, das caixas de água. E a diretora, ela foi mostrando para mim as dificuldades. Volta lá, Luiz. Essa daí é um refletor que ela só está pedindo a troca desse refletor,
para iluminar lá o campo lá da creche lá. Ela falou que ela tem muito, à noite, muita gente pula lá, e ela se sente, pelo menos para inibir um pouco de ações de pessoas que pulam lá para bagunçar o ambiente da creche lá. Pedi aí para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação também, que olhe lá para o local, e o pessoal da parte dos eletricistas que façam a manutenção. O Damião lá, que ele é uma pessoa que sempre quando a gente precisou, ele fez o serviço correto lá para a gente. Pedi para ele que fosse até lá, se deslocasse, desse uma olhada nesse refletor, conforme também a vereadora Neiva fez uma indicação hoje aí, pedindo a troca da iluminação da cidade para iluminações mais modernas, né, vereadora? Iluminação que gasta até menos energias, enfim. Aí é uma casinha de gás lá que tem lá também, que é logo é onde ficam as crianças durante o recreio, o intervalo das aulas. Ali ela está um pouco danificada, eu até dei uma mexida com o pé ali e viu-se que o reboco está ruim. Vê se podia dar uma ajeitadinha aí do outro lado lá, Luiz, por favor, passa a foto lá. Aí é o mato lá que também se pudesse dar uma atenção, uma capinação lá no local. Também aí é o outro lado que eu falei. Volta lá, Luiz, aí do outro lado da casinha de gás. Passa a outra para mim, Luiz, por favor. Aí é um local, é uma árvore que está cheia de... Aí as raízes dela estão aparecendo. A diretora me falou que pediu só um caminhão de terra aí para a secretaria competente também, para colocar ali no local, que as crianças, elas... saem correndo aí nesse local e caem, podem se machucar. E foi falado para ela que após a festa do peão seria feito a tal manutenção, e já passou-se quase 1 mês e meio e o caminhão de terra não foi lá. Também pedi para a secretaria responsável que olhasse pelo menos um caminhão de terra, uma areia aí que seja, só para cobrir essas raízes aí, para as crianças não terem perigo de se machucar. Bom, aí da creche é isso. E também queria fazer algumas ressalvas aqui e falar que mostrar que o Poder Executivo também falar que atendeu algumas das nossas indicações 491, que nós pedimos aqui que o setor responsável providenciasse a iluminação na área de lazer, que fica entre as ruas Vicente Scanone e Nicolino Paris, no bairro Cambará. Foi feita a iluminação. A indicação número 493, que o setor responsável providencie a pintura das faixas par e também a colocação de placas de sinalização em todos os cruzamentos do bairro São Cristóvão e São Cristóvão 2. Está sendo realizada a pintura, inclusive hoje nós estivemos lá no São Cristóvão e o pessoal estava lá fazendo a manutenção no local, quer dizer, pintando as referidas placas lá, par, enfim, a pintura do bairro. A indicação 532, que seja realizada uma operação tapa-buraco na rua Professor Dr. Tufi Cury, em frente à residência número 25, no bairro Jorge Cury, em grande proporção, foi feito também. Indicação número 533, que proceda a operação tapa-buraco no cruzamento da rua Vereador Vitor Pôncio e Benedito Silveira Campos, no bairro Bom Jesus 2, foi feito. Muito obrigado. Indicação número 639, que seja realizada urgente a operação tapa-buraco também na Avenida Dr. Darwin Maral Viegas. Eu acho que foi feito com mais alguns vereadores, fizeram também essa indicação. Agradeço, muito obrigado, atenção. Fazer a limpeza e capinação na área de lazer, que fica nas ruas Nicolino Paris, Jacinto Barrichello, no bairro Bom Jesus 2. Também foi retirado alguma coisa sujeira do local semana passada, mas aí, enfim, precisa dar uma atenção maior lá para a gente,
que seja realizada uma operação tapa-buraco na rua 9 de julho, também foi feito, enfim. A gente foi com o vereador Vanderlei falou, né, Canela? A gente cobra, mas na hora de elogiar a gente também elogia, né? Então eu queria agradecer ao setor responsável, mas que também dê uma atenção especial aí lá para a creche Otávia, para que não ocorra mais, que pelo menos só a iluminação e o caminhão de terra lá para a diretora, eles já podem resolver um pouquinho do problema lá deles. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Giandre Deive Roncato. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários, guarda municipal, público presente, quero mandar um abraço à internauta a Maria Helena e a Nilva, que sempre estão me assistindo. Meu boa noite. Hoje teve várias situações aí que eu fiz sob indicação. Grande parte tapa-buracos, que ainda continua com muito buraco na cidade, algumas fotos podem ser apresentadas no telão. Muitas vezes fala que vereador faz muita apresentação dos tapa-buraco. Mas o contribuinte, eles nos cobra, encontra conosco na rua, e nós não podemos deixar para trás. Temos que mostrar ao prefeito que a cidade merece uma atenção especial. Também fico muito contente que há um tempo atrás eu fiz uma indicação que notificasse a empresa na qual pegou fogo alguns anos atrás ali e ficou o entulho, o resto do entulho quando pegou fogo. E hoje eu passei lá e estão limpando aquela empresa que ficou muito entulho, correndo o risco de ficar com criação de escorpião, baratas, ratos, fazendo com que os vizinhos ali se sintam incomodados. Também hoje, pegando a conversa do vereador que estava aqui, Leandro, sobre o problema na creche Otávia, das baratas, da limpeza da caixa d'água. Eu parabenizo a prefeitura por ter imediatamente resolvido o problema. E também, esse é o lado positivo. E tem o lado negativo, que há um tempo atrás, em maio, fiz um requerimento pedindo algumas informações sobre a dedetização, sobre em que pontos da cidade está sendo dedetizado, porque a cidade está com muito escorpião, barata, ratos, etc. Peço atenção novamente ao senhor prefeito, mas a empresa que tinha feito já essa dedetização, que faz cada 6 meses nas escolas, creches, eu pergunto o seguinte: se tinha essa situação dentro do forro, por que a empresa não levantou um laudo e apresentou à prefeitura, que o prefeito não sobe no forro para ver se tem barata, se tem rato, se tem pomba morta, o que tem lá? Mas a empresa que faz o serviço, o trabalho, que ela é contratada para isso, ela deveria ter feito um laudo e avisado o prefeito ir lá e resolver, limpar o forro, deixar tudo certo, para não ter problema. É um problema de saúde pública, são crianças, são baixa imunidade, o tempo já está seco, o ar está complicado, as crianças já está fácil de ficar doente, ainda mais tomando uma água que pode causar mais problemas de saúde. Então, semana que vem, vou apresentar novamente o requerimento sobre a dedetização. Se algum vereador gostaria de assinar comigo, tenho a maior satisfação, que nós temos uma força maior quando a gente se une, e ver a resposta que eles nos vão dar. Mas não só a resposta, a gente quer ação que resolva os problemas que é apresentado aqui pela essa Câmara Municipal. Hoje também vai ser votado sobre o projeto da amamentação que eu elaborei. E nesse projeto, nas pesquisas que eu fiz,
é que a OMS e a Unicef têm se esforçado no sentido de apoiar, proteger e promover o aleitamento materno até os 6 meses de idade de uma criança. Também, o artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, do Estado e da sociedade promover todos os direitos das crianças e do adolescente. Já o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça que o dever de todos também na sociedade de assegurar o direito à saúde e à alimentação da criança. O que eu vejo em cima desse projeto? A criança, ela não tem hora para sentir fome. É um ser que acabou de estar ao mundo e ao momento que ela chora pedindo leite para sua mãe, não tem como a mãe, se ela está no centro da cidade, ou ela está numa repartição pública, ou ela está em qualquer outro local, ela tem que se deslocar à sua casa para amamentar essa criança. Então, essa lei, ela apresenta que ela não pode ser constrangida a amamentar a criança. Mas a mãe também, ela pode, no momento da sua amamentação, colocar uma toalhinha em cima do seu seio para não constranger também quem está ao lado, quem está ali junto, que seja em algum comércio, que seja alguma parte pública da cidade, e fazendo com que a criança seja alimentada pelo leite materno. Eu gostaria também de passar um filme de uma cidade que já apresentou esse projeto, para vocês terem um pouquinho de noção desse vídeo. Amamentar traz muitos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. É a partir deste ato que se cria um elo afetivo entre eles. O leite materno possui todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver nos primeiros meses de vida. A Justiça, em Minas Gerais, promulgou uma lei a favor da amamentação destes pequenos brasileiros. E agora, as mães têm direito a amamentar os filhos em público. O decreto, que já está em vigor em outros estados, foi aprovado neste mês aqui em Minas e permite que as lactantes possam amamentar em estabelecimentos de uso coletivo, público ou privado. Mesmo em locais onde é disponibilizado um espaço dedicado para as mães, elas podem amamentar no local que desejarem. A medida prevê multa ao estabelecimento que não respeitar a norma, no valor de R$ 975,42. No caso do registro da mesma infração dentro do período de 2 anos desde a primeira ocorrência, a multa será dobrada. Profissionais da saúde em Pará de Minas viram com bons olhos a nova lei e acredita que a medida trará benefícios para as mães e os recém-nascidos, e que elas não tenham timidez de amamentar nestes locais. Eu acho que é muito importante que as pessoas conscientizem, que as mães não tenham vergonha, né? Mesmo porque o peito, ele não é um órgão sexual, né? As pessoas não têm que ver o peito como a sexualidade. Ele é simplesmente onde, né, extrai o alimento da criança, assim como os animais. Nós somos mamíferos, né? A gente tem que ver dessa forma. E essa mãe, para ela não ficar muito constrangida, ela também pode proteger a mama, né, na rua. Pode colocar uma fraldinha. Hoje tem vários recursos que a gente encontra nas casas de bebê, tipo mantas que a gente pode colocar por cima, né? O importante é que essa pessoa não tenha vergonha, né, de alimentar o seu filho, e que ela tenha essa liberdade. Eu acho muito importante, e se as pessoas precisarem de orientação, pode procurar a maternidade também, que a gente faz as orientações de como, né, se comportar, né, diante desse local público. Se caso a mãe, no momento em que for amamentar, se sentir barrada ou constrangida no estabelecimento, deve acionar a Justiça o quanto antes. Também digo sobre esse assunto que nos primeiros dias o bebê mama frequentemente. O intervalo entre as mamadas costuma ser curto e irregular, porque o bebê está se adaptando e ainda suga lentamente. Com a continuação da amamentação, o bebê começa a sugar com eficiência, retirando maior volume de leite. Isso fará com que o bebê fique satisfeito por mais tempo
e, consequentemente, o intervalo entre as mamadas será maior, seguindo o ritmo de cada criança. Porque cada uma tem o seu próprio ritmo, e por isso não devemos marcar o tempo de duração da mamada. Aos poucos, a mulher vai conhecendo o seu bebê e percebendo o seu ritmo. Algumas crianças mamam das 2 mamas a cada refeição, outras ficam satisfeitas mamando somente em uma. Então, peço encarecidamente que seja aos senhores vereadores que aprovem esse projeto de lei. Não fará bem a mim, que já não sou mais uma criança, mas às nossas crianças riopedrenses. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra a vereadora Neiva Raquel Rúbia. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, ao público presente que aqui está em mais uma sessão, as pessoas que sempre estão nos assistindo online, vendo os trabalhos nossos aqui desta casa. Eu fiz algumas indicações hoje, mas gostaria também de falar de algumas que fiz em outras sessões. Gostaria de falar um pouquinho sobre... Nós temos uma lei que faz muito tempo, e eu acredito que todos os vereadores já fizeram, já pediram, para que possa fazer acontecer essa lei, que é de número 2032, de 1998. Veja como que essa lei ela é bem antiguinha, mas tem que acontecer. Senhor prefeito, está na hora de tirar essa lei da gaveta, colocar alguém na rua e fazer acontecer, porque nós temos aqui, eu acredito que todos já fez mais de 2, 3, 4 vezes sobre a calçada. Quero passar um vídeo rapidamente, só para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo lá na rua Vitor Ponço com a rua Benedito Silveira de Campos. Tem como apagar aqui? Acredito que tem moradores aqui, do bairro Bom Jesus, as pessoas que estão assistindo. Dá uma olhadinha. Aí a esquina. O vídeo não estava assim, o que aconteceu, será? O vídeo não está carregando. Vou passar as fotos. Eu fiz um vídeo só para vocês terem uma noção. Existem muitos lugares aqui na cidade que precisa notificar o proprietário. Precisa mostrar para eles que existe uma lei e que pode fazer acontecer. Então vamos dar uma olhadinha nas fotos. Veja bem, aí está a esquina. Aí dá para você ver. Dá só um pauzinho, Lu. Todo mundo conhece a área de lazer lá, muito bonita, muito linda, mas é bem essa esquina que eu estou falando. Nós vemos hoje, né, a importância de todos os lotes que estão vazios construir uma calçada, porque isso está acontecendo uma erosão muito grande. Pode passar, Lu, por favor. Veja bem. Olha aí. Através disso começa a infiltrar. A água vem, infiltra, e aí começa a dar problema no asfalto. Então, as pessoas que elas precisam caminhar, elas são obrigadas a caminhar na rua. Então, está na hora de essa lei mesmo fazer acontecer. Né, vereadores? De repente, imagina a gente chegar amanhã e elogiar o prefeito, porque já está em vigor essa lei e já está sendo fiscalizada pelos secretários que ele tem lá na prefeitura. Então, hoje, as pessoas estão correndo perigo. Eu gostaria que saísse da gaveta esse projeto e fizesse acontecer, senhor prefeito. Já está na hora, essa lei é de 1998. Né? E vai deixar a cidade mais bonita, mais segurança às pessoas que caminham ali por aquele bairro. Outra coisa também, nós vemos ali na rua na Avenida José Augusto da Fonseca, nós temos ali, desde o hospital, existe um canteiro. Ela vai até a rua Moraes Barros. Vamos dar uma olhadinha?
A de hoje. O canteiro central. Nós sabemos que a nossa cidade está crescendo, está desenvolvendo, então precisa também crescer em todos os âmbitos. Nós vemos o seguinte, essa avenida ela é muito perigosa, ela é muito movimentada, muito assim, principalmente, graças a Deus, que tem a Paenco, que dá muito serviço aos funcionários, mas na hora de pico isso daí fica fervendo. Então nós vemos o seguinte, nós vemos ali, a pessoa ela está subindo a avenida. O perigo, porque de repente tem pessoas que elas viram direto à esquerda ali na Francisco Correia Barros. Então eu pediria ao prefeito que desse continuidade ao canteiro, que começa desde a rua José Augusto da Fonseca, aqui embaixo, e ela para na Moraes Barros, para que desse continuidade. Que pudesse fazer um estudos para ver como que seria melhor, o ideal, mas ficaria muito mais bonito, ficaria com cara de avenida, porque se você olhar assim, olha que situação que está, aí para o canteiro central. E as pessoas correm um risco, porque passa em alta velocidade, tendo o canteiro central, todo mundo vai respeitar a velocidade, vai ficar muito mais bonito, né? Muito perigoso em certos cruzamentos ali, e resolveria muito, né? Os munícipes passariam tranquilos ali, tanto a pé, inclusive ali está faltando calçada também, mas as pessoas que trafegam ali com os carros, traria mais segurança. Queria também falar um pouquinho sobre a sessão de 13/8, um pouquinho sobre a Praça da Bíblia, antiga Praça da Bíblia, que é lá perto do Pombal. A outra, essa daí é nova, a sessão 13/8. Então pode deixar essa que eu vou falar dessa. Essa praça é um local muito bonito, ali onde nós evangélicos fazemos cultos, evangelizamos, usamos esse espaço ali para falar, abençoar, falar da palavra de Deus. Mas nós vemos o que está acontecendo. Esse coreto, até vários vereadores, acho que o Edson também pediu, né, vereador? Várias vezes. Para que seja... Isso daí, para nós que somos pastores, imagina, aqui em Rio das Pedras são quase 90 igrejas. Cabe 90 pessoas lá? 90 pastores? Não cabe. Isso só está servindo à noite para acontecer coisas ruins. Além de tudo, né, a pichação, a sorte que tem um espaço do lado é onde nós usamos para fazer os cultos, usamos para fazer o evangelismo, para cantar, porque esse espaço aí, senhor prefeito, não serve para nada. Está lá pessoas dormindo e até está feio o local, por ser um local assim, uma praça, está feio, está totalmente pichada, né? Sujeira e além de tudo, se não tomar cuidado, ali ainda tem alguns fios. Mas se não tomar cuidado, senhor prefeito, senhor secretário, daqui a pouco não vai existir mais fios. Assim como aconteceu na praça antiga, lá no Pombal. Então eu pediria aí, para que pudesse dar uma olhadinha melhor, reformar, tratar, né, de consertar aquele coreto, ou de repente fazer alguma coisa, levar lá, nós temos engenheiros ótimos da prefeitura que pode dar um up nessa praça. E outra, dá uma boa impressão, né, porque olhando para essa praça está muito feia. Mais uma do 13/8, da Travessa 4 de Abril, eu fiz essa indicação na sessão do dia 13/8, nós vemos isso no centro da nossa cidade. Dá para acreditar, gente? Não dá, né? Todo mundo está esgotado, cansado, porque ali existem muitas pessoas que moram. E eles falam mesmo, assim como falam para mim, falam para vocês, assim como vocês pensam, todo mundo paga os seus tributos. E o mínimo que pode dar é ali revitalizar, fazer um asfalto. É o centro da cidade, é o coração da cidade. E é pequenininho. Não é muito grande, não. Ali é só asfaltar, vai ficar bonito, porque você olhando assim, dá a impressão que você está num sítio. E a nossa cidade, ela é uma cidade bonita. Então eu acredito que dá para fazer acontecer. Além de tudo, o pó invade as casas, em tempo de chuva, o barro. Então asfaltando, melhora tudo. E deixa todo mundo feliz daquela rua. Senhora vereadora. Pois não? A senhora me dá a parte? Claro. Eu já fiz uma indicação dessa rua e já fui pessoalmente também pedir aos responsáveis. Quando está chovendo é porque está molhado.
Quando não chove é porque está seco. E quando o tempo está normal, nem para chuva e nem para sol, a máquina está quebrada. Então não sei o que falta nessa prefeitura para resolver os problemas dessa cidade. Talvez seja aquela palavrinha que se chama assim, determinação, resolva, faça, é o que falta nessa administração. Concordo plenamente com você, vereador. Eu acho que o que está acontecendo, o que está faltando, estamos chegando aqui, começamos a sessão, a terceira depois do recesso, passamos de 700. O que está faltando é administração. Porque uma pessoa que não sabe administrar, não consegue fazer nada. Então está na hora de fazer acontecer. Está demorando muito, já se passaram 2 anos e precisa acontecer. Outra indicação também da sessão do dia 20/8, ali no bairro Pombal, perto da escola Ângela Resina Sacaroric, nós vemos o seguinte, olha o perigo que está essa árvore. Será que não tem um secretário que possa passar? A cidade está crescendo. E nós vemos o seguinte, esta árvore já faz tempo e ela está prestes a cair. Será que vai precisar machucar alguém? Misericórdia. Para fazer acontecer? Dá uma olhadinha lá, secretário, passa, resolve esse problema, está entre 2 escolas, né? Então ali ela está exposta totalmente, suas raízes, daqui a pouquinho ela pode acontecer de cair. Tomara que não aconteça nada. Mas eu estou avisando aqui, passando fotos, deixando registrado nos anais dessa Câmara a situação que encontra esse bairro. Não custa nada chegar lá com o secretário do meio ambiente, ver o que pode fazer, porque não tem mais como uma árvore ficar assim. A última indicação que eu queria falar um pouquinho é sobre a Praça da Bíblia Antiga, lá do bairro Pombal, perto do bairro Pombal. Ali está um local totalmente abandonado. Essa praça, quando foi feita a Praça da Bíblia, a Praça da Bíblia foi feita lá perto do Pombal. Bem no final da cidade. Agora o seguinte, a Praça da Bíblia está no centro. Mas esse local se tornou um local muito feio, abandonado. Está um local ali, se você for lá ver, é sujeira, é pessoas dormindo. E outra, fica bem na entrada da cidade. A entrada da cidade, a cara da cidade tem que estar bonita, gente. Então nós vemos o seguinte, prefeito, faz um estudo para fazer de repente um parque do povo, para de repente lá ter uma área de caminhada, ou aqueles aparelhos de ginástica, para ficar agradável às pessoas. Olha só o que aconteceu, não tem mais nada. Dá uma passadinha na caixa de força, Lu. Já arrancaram tudo. Essa situação que se encontra. As pessoas estão dormindo no banheiro. Por favor, Lu, passa. Olha aí. Dá um zoom, por favor, Lu. Não serve para nada. Então, acho que está na hora de repente, fazer acontecer, de repente, fazer um local bonito. Dá para se fazer. Eu sei que dá para se fazer. Vereadora, da parte... Pois não? De repente, derrubar tudo isso daí e fazer uma coisa nova, né? Exatamente. Fazer um parque do povo, porque ali não serve mais para nada. O pessoal, acho que já botou fogo em tudo, já pegou tudo que tinha que pegar. Infelizmente, né? Ali está... Está totalmente triste de ver a situação caótica que está aquele local. Então, eu acredito sim, vereador, que dá para demolir e fazer algo bonito, porque está na entrada da cidade, está perto de todos os bairros ali, e ali dá para se fazer um local bonito, para as pessoas irem lá, passear, de repente fazer os seus exercícios. Dá para fazer. Tem engenheiro na prefeitura que pode ter ideia para fazer um local bonito. Essas são as minhas indicações. Tomara que o prefeito atenda. Se não atender, a gente volta a pedir de novo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Trudbert Alan Leite Riester. Senhor presidente, membros da mesa, guarda municipal, público presente, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje a gente falou de bastante coisa aqui, está complicado em Rio das Pedras, né? Iluminação pública, asfalto, nada do que a gente vem falando aqui recentemente, né? Ou melhor, 1 ano e vai fazer 9 meses. Vereadora, acho que a gente se comunicou, porque a senhora
né, falou de uma coisa, senhorita, e eu também vou falar sobre isso, sobre iluminação pública. Só que tem coisa que está acontecendo no Rio das Pedras que eu não estou entendendo. Se alguém souber aqui, que me corrija, faz favor. Nós temos aqui uma contribuição de iluminação pública. Alguém sabe me dizer qual é o valor dessa taxa que a gente paga mensalmente aqui da iluminação pública? Oi? Sim. Por exemplo, quanto que a senhora paga? Um exemplo. E quanto que a senhora acha que paga? Certo, entendi. R$ 8,90. É fixo? R$ 8,90. Eu quis só ter uma ideia se realmente era isso. Eu tenho uma ideia que em Rio das Pedras tem aproximadamente 11 mil residências. Se a gente fizer 11 mil, eu tinha feito até 8 aqui, uma conta boba. 11 mil vezes 8, R$ 88 mil mensais de contribuição de iluminação pública. E eu queria elencar aqui algumas ruas que todo mundo já conhece e que a gente passa por um problema. Vou começar daqui pertinho. Eu estava chegando aqui, o cemitério. Mais da metade da iluminação do cemitério, que eu já pedi para trocar a iluminação, está queimada. Aqui do lado. O poliesportivo tem 4 lâmpadas funcionando. A Avenida Prefeito Nicolau Marino, além de não ter calçada de um lado por ser uma avenida, também não tem iluminação do outro lado. A Avenida Darwin do Amaral Viegas, no São Cristóvão. Desde que eu entrei de vereador aqui em 2009, que eu peço a iluminação. É o 3º prefeito que eu peço para que seja feita a iluminação do outro lado da avenida do São Cristóvão, mas não consigo. Avenida Ana Negri Gramani. O nobre vereador comentou. A gente já tinha reparado sobre isso. No bairro Cambará, a gente tem vários pontos de dificuldade com iluminação pública, perto da escola do Cambará. Antigamente tinha uma farmácia ali, o rapaz foi assaltado várias vezes. Continua deficitária a iluminação lá. No final da avenida São Vicente de Paula, lá perto do... Já pedimos aqui, cansamos de pedir. Agora, o que me intriga é o seguinte, lá no final, quando você tem a divisão da Dona Rosina com o Massude Cury, hoje eu passei lá, então quando você termina a Dona Rosina e vai começar o Massude Cury, o que me chamou a atenção é o seguinte, não tem iluminação do lado esquerdo até na entrada do Viegas, mas tem um ponto lá que tem. E eu fui perguntar ali, isso, por que teria ali, né? E só tem uma última lá que impede, né, que as ruas ali tenham uma iluminação melhor. A rua Aristeu Macedo, lá no bairro Bom Jardim. Cansamos de pedir. Quanto será que fica para fazer isso, né? Não deve ficar um absurdo. Mas enfim, ô Luiz, põe lá o que eu quero mostrar lá. Vereador, oi? o senhor me dá a parte? Sim. Segundo cálculos, R$ 3.000 por braço de lâmpada. R$ 3.000. Tá certo? Luiz, põe a foto lá. Só apaga um pouquinho lá. Eu estava outro dia fazendo umas pesquisas aí e se a gente observar lá, troca de lâmpadas por LED melhora a iluminação pública em Campo Grande. Então, Luiz, sobe um pouquinho lá. Fiz umas anotaçõezinhas aqui, vamos ver se a gente consegue acompanhar lá. No primeiro parágrafo lá, Campo Grande, a administração municipal iniciou a troca de lâmpadas de vapor de sódio para as de LED. E a economia chegará a 400 mil mensais. Isso proporcional àquela cidade lá, né? Depois, nós temos no terceiro parágrafo, ao passar pela avenida, que é uma avenida lá, né, a população já pode perceber a diferença porque foi melhorada a iluminação, que ajuda inclusive na segurança das pessoas, porque a iluminação não é só para deixar iluminado, ela gera uma sensação de segurança, e aonde tem luz, dificilmente quem tiver mal intencionado vai querer fazer alguma coisa. Pode abaixar lá na economia. Economia, as lâmpadas de LED aumentam
a intensidade da iluminação e reduz em pelo menos 50% o consumo de energia. O contrato com a prefeitura prevê a implantação, no caso, de 22 mil luminárias, que é lá naquela cidade, né? Pode passar no outro trecho. Enquanto lâmpadas antigas duram no máximo 16 mil horas, as lâmpadas de LED permanecem em operação por pelo menos 50 mil horas, ou seja, 3 vezes mais. E a estimativa oficial é de que o nosso sistema, que é no caso deles lá, tenha 50%, né, seja reduzido os custos de manutenção. Bom, se gera economia, é o que nós queremos aqui, principalmente a mudança das que a gente tem hoje pela iluminação de LED. Luiz, pode passar a outra parte lá. Aí eu fiz uma pesquisa um pouquinho maior e que me deixou um pouquinho mais contente, que é o seguinte: a cidade de São José do Rio Preto, São José dos Campos, com um empréstimo de 25 milhões, São José vai trocar toda a iluminação da cidade por lâmpada de LED. Vai baixando, Luiz. O valor do contrato vai ser financiado pelo Banco do Brasil com pagamento previsto para 7 anos e 6 meses. Para obter o financiamento, a Prefeitura obteve aval da Câmara. A iniciativa da administração municipal faz parte do projeto Iluminar, que prevê a modernização das lâmpadas na cidade. E, de acordo com a Prefeitura, a troca vai gerar economia de cerca de 20% na conta de energia do município, que lá atualmente é 1,5 milhão ao mês, e a iluminação de LED é mais econômica que as lâmpadas de vapor de sódio, e a economia projetada para a substituição é de 3,6 milhões no ano. A outra razão para a troca, segundo o governo, é ampliar a sensação de segurança, como a gente já disse aqui no município, que o novo modelo também é mais eficiente. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? A gente tem a CIP aqui e não consegue que seja feito investimento no nosso município. Mas daí você fala o seguinte: se a gente não consegue nem investir no que tem, como que vai trocar? Será que é só São José que conseguiria fazer um empréstimo? Será que a prefeitura hoje, nossa, com a CND, será que ela não conseguiria também fazer alguma coisa nesse sentido? Porque aqui, automaticamente, a economia que é gerada pela troca pela iluminação de LED, será que ela não faria uma compensação com aquilo que nós estamos gastando? Porque aqui está indicando que nós temos 20% de economia. Mas eu não vejo aonde, com essas ruas que a gente presencia e que não estão sendo feitas, porque está passando o ano, está passando o mês, e essas ruas que são de prioridade não estão sendo feitas. Então, a gente não está falando de absurdo, está falando de 3 mil aí por, talvez lá no São Vicente de Paula, é 5, é 15 mil, né? No polo esportivo também não é um absurdo, aqui também são 10 lâmpadas que está, né? Mas o problema é que gera uma sensação. Aí eu estava comentando com uma pessoa, não, mas 10 lâmpadas aqui, tal, não tem problema, né? Olha só, a pessoa falou assim para mim, mas você está perto da delegacia. Eu falei, então, um colega meu há 2 anos, 3 horas da tarde, o cara não queria saber se tinha lâmpada ou não tinha aqui. 3 horas da tarde ele veio aqui e matou o cara aqui. A delegacia estava aqui, continua aqui, já estava aí. Acho que desde 1910, está aí. Será que nós vamos ter que pagar para ver, mais uma vez, o que pode acontecer? Isso aconteceu de dia. Agora à noite fica propício. Então a gente... é trocar uma lâmpada. Será que é tão difícil assim? Tem lugar que é alto, é difícil, precisa colocar tal. Agora aqui é fácil. Chegou, tira o globo lá, coloca. Está na região central, cemitério. Temos aqui vizinhos aqui que têm essa sensação de insegurança, porque... isso que eles falam que ainda tem um pouco de iluminação, porque os trailers de lanche propicia isso, porque tem gente, tem movimentação, mas quando não tem, fica difícil. Então, é uma coisa que a gente está passando. Vereador, dá uma parte? Sim. Hoje mesmo a gente recebeu uma solicitação de troca de lâmpada na rua Regina Brambila, lá Binato, no... que é entre o São Pedro e o Bom Jardim, né? Então, a gente tem algumas indicações aqui do senhor, né, que acabou fazendo, né, sobre essa questão, aqui
Neiva Raquel Rubia, outra, do Geandre Dave Roncato. Então, nós estamos enxergando a mesma coisa, só que eu acho que não estão enxergando a gente como deveria enxergar, porque a gente está transmitindo o que é necessário ser feito. Mas a gente não está falando de coisa absurda, estamos aqui vindo, mostrando, propondo, trazendo ideias. Será que é tão difícil assim de praticar as ideias que a gente traz e que funciona nos outros locais? Pelo menos se tentasse e depois falasse, ó, não deu certo, não dá. Mas não consigo entender por que a gente não está saindo do lugar com coisa básica, pequena, né? E com razão, as pessoas têm o direito de nos cobrar, porque a gente está aqui para representar, fazer essa parte, só que está difícil, né? Eu estou elencando aqui praticamente 9 ruas aqui que está com problema. Se fosse uma, tá bom, faz pouco tempo. A gente está falando de coisa aqui que tem 10 anos, 5 anos, 4, 3, 2, 1. Será que é só a gente que enxerga? Será que é só o munícipe que está errado? Será que ele só fala? O munícipe só fala. Não, ele tem direito de cobrar. Quem mora nessas ruas, nesse local aqui, com certeza, ele deve passar um pavor todo dia, porque ele sai de casa, quando está claro, quando está escuro, não dá para sair de casa, porque só a iluminação às vezes não é suficiente. Ele não quer pagar para ver. Tem regiões ali no Cambará, que eu lembro quando o rapaz tinha a farmácia lá, que foi assaltado várias vezes. Hoje a farmácia nem está lá, não sei se a insegurança também acabou ajudando para que essa situação ficasse admissível. Então, a gente está falando a mesma língua aqui, mas não estão entendendo a língua que a gente está falando. A gente está tendo compreensão, está querendo, mostrando, indicando, mas precisava ter um pouquinho mais de compreensão, aqueles que olham para a gente. Então, fica difícil cada vez subir aqui, a gente parece que fica repetitivo, mas tem que repetir, porque não consegue resolver aquilo que a gente está querendo. Está querendo por necessidade dos outros. Vereador, dá a palavra para mim. Sim. Quanto às trocas de lâmpada lá, esses dias eu conversei com o Cláudio, ele falou que está ali aguardando licitação. O ano passado eu conversei e também estava aguardando licitação, até agora está aguardando, mas nunca sai essa licitação. Quando foi que o senhor conversou? Conversei com ele faz uns 15 dias. 15 dias? 15 dias. Estou sendo cobrado lá no Maçudo Escuro direto pelo pessoal do gás lá, que tem um depósito de gás lá. Sim. Obrigado. Então, não, está certo. Então fica difícil da gente fazer as coisas acontecerem de uma coisa simples. Não estamos falando de coisa totalmente difícil, que está aí muito difícil de resolver. Não está. Mas falta um pouquinho de vontade, talvez, um pouquinho de compreensão mais com o munícipe, né, que já está há algum tempo aí sofrendo. Mas que fique aqui, novamente, né, a nossa indicação. Pode mostrar lá. Algum tempo, outros vereadores aqui já fizeram indicação, mas eu vi num site uma questão. Gama recebe câmera VAR do São Vicente. O que é Gama? Guarda Municipal de Americana, recebe câmera VAR. É um sistema de câmeras, na verdade, né? Que na cidade de Americana tem uma rede muito grande lá de supermercado e eles acabaram doando para a prefeitura de Americana esse sistema de câmeras que você, dentro de uma central, recebe informações. Isso aqui ajuda muito o trabalho da polícia, da Guarda Municipal. Essas câmeras estão instaladas em vários pontos do município. Será que aqui também não funciona? Será que não sei qual que seria a secretaria competente, talvez uma secretaria de desenvolvimento econômico que chamasse os principais empresários do município e conversasse mostrando a necessidade e o bom uso que seria feito dessa câmera, desse sistema para Rio das Pedras, os benefícios que isso ia trazer para Rio das Pedras.
Lá em Americana, um único empreendimento bancou. Foi em torno de 1 milhão e alguma coisa. E a contrapartida da administração municipal será de 11 mil, se não me engano, que é com, talvez, software, algumas coisas desse sentido. Será que nós não temos aqui em Rio das Pedras, se procurasse quem estaria disposto a estar ajudando a cidade de Rio das Pedras? Lá foi um empreendimento. Aqui será que vários se juntando não conseguiria? Mas para isso precisa ser conversado, precisa ser dialogado, precisa ser trazido de pauta. E a necessidade todo mundo sabe. Fora o benefício que isso vai gerar e a segurança para o próprio município. Essas câmeras aí têm capacidade de pegar 500 metros. Se a gente colocar, não precisa começar colocando 10, começa colocando 2 na entrada da cidade, uma no centro. Isso vai ajudar muito. Só que a outra coisa aqui que os nobres vereadores já pediram outras vezes aqui, e a gente está tentando mostrar aqui uma ideia de como poderia ser colocado. Porque só vir aqui criticar e falar também não adianta muito. Vereador, posso pedir de novo a palavra? Sim. O ano passado a gente já até falou sobre isso, Sim. dessas câmeras, passou até um exemplo da cidade de São Paulo aí, pegando como mais ou menos uma referência. Acho que na minha opinião, acho que para isso ocorrer, acho que uma central de monitoramento. Sim. E ele podia até, que eu digo, o Poder Executivo, o prefeito, poderia até mudar a estrutura do secretariado dele e montar uma Secretaria de Segurança Pública, né? Também, que já é necessário, eu acho que até para investimentos, né? do governo do estado, talvez para o município, né? Obrigado. Isso é muito importante. Então tá bom, tá passado aqui o recado. Muito obrigado, presença de todos, boa noite. Senhor presidente, solicito que o senhor consulte o plenário para não ter os 15 minutos regimentais e darmos continuidade nessa sessão. Peço à vereadora Neiva Raquel Rubio, a primeira secretária, que faça a chamada nominal dos vereadores, atendendo a solicitação do vereador Nabuco para a suspensão dos 15 minutos regimentais. Consulta o plenário Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Zanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubio, Centro de Perte, Alan Leite Riestra. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos desta sessão, passando a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Emenda substitutiva número 1 ao PR número 13 de 2018. Substitui a redação do artigo 4º do PR número 3 de 2018. Artigo 1º. O artigo 4º do PR número 13 de 2018 passará a viger com a seguinte redação. Artigo 4º. A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura organizacional. Primeiro, presidência. Segundo, direção. Terceira, coordenação geral. Quarto, secretaria. Quinto, conselho escolar, retificando, me perdoe. Parágrafo 1º. O mandato dos membros que compõem a estrutura organizacional será de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, o primeiro mandato dos membros terá duração até 31/12/2020. Parágrafo 3º. O Conselho Escolar é composto pelo presidente, pelo diretor e pelo coordenador. Inclusa no parecer conjunto das comissões de Justiça, Redação e Finanças de Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão a emenda substitutiva número 1 ao projeto de resolução número 3 de 2018. Senhor presidente, gostaria que o senhor foi um dos incentivadores a ter essa escola do Legislativo aqui na cidade de Rio das Pedras, sendo que a gente já pratica ela, mas de forma informal, o senhor está formalizando ela. Eu gostaria que o senhor desse uma explanada no assunto. O que é essa escola do Legislativo? A Escola do Legislativo, ela surge no sentido de que nós, a Câmara de Vereadores de Rio das Pedras, possa cumprir mais uma missão, que é a função da educação junto à população de Rio das Pedras e aos seus membros. É uma possibilidade
de educação. Inclusive, com os convênios relacionados a órgãos superiores, no nosso caso a Interlegs, Senado Federal, que nós já, em função disso, da premissa da criação da Escola do Legislativo, já agendamos um curso sobre marco jurídico, ou seja, a lei orgânica e regimento interno, para os dias 16, 17 e 18 do mês de outubro. Portanto, é uma ação muito importante para nós em Rio das Pedras, porque nós vamos formalizar aquilo que nós já estamos vindo fazendo, em convênio com a OAB, com as escolas e de iniciativa própria de cada um dos vereadores. A gente tem a possibilidade de oferecer palestras, seminários, cursos que vão nos enriquecer e tornar melhor a nossa relação com a comunidade, que é esse o nosso grande propósito. Tudo bem, vereador? Ok, muito obrigado pela explicação. Alguma explicação mais? Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Zanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubens, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada. Emenda substitutiva número 2 ao PR número 13 de 2018. Substitui a redação do artigo 6º, acrescentando a redação do artigo 7º da PR número 13 de 2018. Artigo 1º, o artigo 6º do PR número 13 de 2018 passará a viger com a seguinte redação, ficando acrescentada a redação do artigo 7º. Artigo 6º, eventuais despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos exercícios presente e futuro, suplementadas se necessário. Artigo 7º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Inclusa no parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão a emenda substitutiva número 2 ao projeto de resolução número 3 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Zanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubens, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada. Emenda substitutiva número 3 ao PR número 13 de 2018. Substitui a redação do regimento interno anexo ao projeto de resolução número 13 de 2018, inclusa no parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão a emenda substitutiva número 3 ao projeto de resolução número 3 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. E o Zanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubens, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester? Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada. Projeto de resolução número 13 de 2018, de autoria da mesa diretora, cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Rio das Pedras e dá outras providências. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão o projeto de resolução número 3 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato? Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. E o Zanete Alencar de Souza? Geandre Dave Roncato? Sim.
Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim. Trude Pert, Alan Leite e Esterer. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 17 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Eleva o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artísticos culturais, à condição de manifestação cultural municipal e de patrimônio imaterial do município de Rio das Pedras, Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 17 de 2018. Senhor presidente, eu gostaria que o vereador autor desta lei, Vanderlei Canella, desse uma explicada para nós, vereadores, já que foi discutido nas nossas reuniões de orçamento e justiça e redação e finanças, mas gostaria que o senhor desse uma explicada à população o que é esse projeto que a gente está votando. Essa vaquejada é uma festa nordestina, sabe? Ela vem de outros estados, e aqui no estado de São Paulo já tem várias cidades, só que para vir para a cidade tem que passar na Câmara ser aprovada, certo? E quanto à festa de peão também que estava tendo, a gente incluiu junto, que não estava também legalizada, né? E o que é realizado na vaquejada? A vaquejada é realizada uma brincadeira que eles fazem, eles soltam um boi, aí um cavalo vai para derrubar o boi, aí ganha um prêmio. Eu acho que vocês não conhecem esse tipo de festa, né? Obrigado, vereador. Quem puder nos ajudar, eu agradeço, tá? Obrigado. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 17 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Jeandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite e Esterer. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Projeto de lei do Legislativo número 18 de 2018, de autoria do vereador Jeandre Deive Roncato, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no município e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 18 de 2018. Senhor presidente, eu fiz toda uma explicação referente ao porquê desse projeto de lei, mas mesmo assim eu gostaria de fortalecer esse projeto, passando esse filme aí no telão, se o senhor autorizar. Está autorizado. O que fazer? Amamentação. Amamentar é mais que fornecer alimento. É uma experiência transformadora e prazerosa entre mãe e filho. Nessa fase, a mãe oferece segurança e acolhimento, fortalecendo o vínculo com seu bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês sejam exclusivamente amamentados até os 6 meses de vida. Nesse período, a mãe sustenta o bebê não só com seu leite, mas também com seu colo, seu toque e seu olhar. Mesmo antes de conseguir se comunicar, o bebê é capaz de compreender que a mãe está ali, enchendo-o de amor e cuidados. Logo nos primeiros dias após o parto, a amamentação é essencial para a formação do elo entre mãe e filho, ajudando a estabelecer suas rotinas e a irem se conhecendo. A saúde de ambos também se beneficia. Para a mãe, a mamada na primeira hora de vida estimula a contração do útero de volta para o tamanho normal. E para o bebê, traz os anticorpos do colostro, que ajudam em muito o desenvolvimento do seu sistema imunológico. O leite materno é um alimento riquíssimo, balanceado para a nutrição e o desenvolvimento do bebê, em todas as suas diferentes etapas de desenvolvimento. Durante a amamentação exclusiva, o bebê não precisa de nenhum outro alimento, nem mesmo de água. Para amamentar é preciso treino, pois nem a mulher nem o bebê nascem sabendo. Os primeiros dias são essenciais para o sucesso da amamentação.
É um período em que a mãe e bebê estão se conhecendo e estabelecem suas rotinas. O jeito de segurar o bebê é fundamental. Ele deve ser mantido com o lábio inferior voltado para fora e o queixo tocando a mama. Outra dica é manter a calma. Mães podem ficar inseguras e ansiosas, com medo de não conseguir cuidar do bebê, e isso pode influenciar na amamentação. Com orientação profissional, apoio familiar e troca de experiências com outras mães, a mulher percebe que seus temores são absolutamente normais, que as dificuldades da amamentação podem ser amenizadas e que seu vínculo com o bebê também é criado de outras formas, complementares à amamentação. Quando a criança completar 6 meses, a Organização Mundial de Saúde recomenda complementar aos poucos o leite materno com outros alimentos, como sucos e papinhas. Recomenda-se que a mãe procure um profissional de saúde para orientá-la sobre quais alimentos oferecer em mais essa etapa importante da vida do bebê. Então compartilhe esse vídeo, espalhe conhecimento, converse com seus amigos e colegas de trabalho sobre o que pode ser feito para dar apoio às gestantes e crianças de 0 a 6 anos. E cobre dos governantes atenção especial a essa causa. Uma sociedade preocupada com a primeira infância é uma sociedade que se importa com o seu futuro. Conheça mais sobre o que acontece na vida das crianças e suas famílias nessa fase repleta de aprendizados. Assine nosso canal e veja outros vídeos clicando aqui ao lado. Você também encontra textos e mais informações na descrição do vídeo. Dessa forma, eu gostaria que você se conscientizasse ao voto e agradeço se apoiar o projeto. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penato. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudipert, Alan Leite Riestra. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado. Concluída a votação dos projetos e suas respectivas emendas, solicito à vereadora primeira secretária que consulte o plenário sobre a possibilidade de realizar a votação da redação final do projeto número 3 de 2018 nesta mesma data. Consulta o plenário, chamada nominal, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penato. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudipert, Alan Leite Riestra. Sim. Resultado, total de sim, 8. Tendo a concordância do plenário, passamos então à leitura, discussão e votação da redação final ao projeto de resolução número 3 de 2018. Redação final ao projeto de resolução número 13 de 2018, de autoria da mesa diretora. Cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Rio das Pedras e da outras providências. Está em discussão a redação final ao projeto de resolução número 3 de 2018. Trata-se de um projeto de grande importância. Eu acho que nós estamos criando mais um canal de comunicação com a população e estendendo as nossas funções para com o cidadão riopedrense. Ela é importante, nesse primeiro momento a gente vai estar voltado para a sua organização e tenho certeza que ela vai ter uma vida longa e os exemplos que a gente conhece no Brasil da Escola do Legislativo são muito positivos. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penato. Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudipert, Alan Leite Riestra. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a redação final está aprovada. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia,
Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença dos senhores e das senhoras. Boa noite. Valeu.